Século XVIII. Ouro Preto era a capital de Minas e centro da extração do ouro no Brasil colônia. A pacata Curral del Rei vivia do plantio e da criação de gado. A proclamação da República, em 1889, mudou o destino desses lugares. Para o poder público, a capital deveria simbolizar a ordem e o progresso dos novos tempos. A Ouro Preto colonial não combinava com o ideal republicano. Era preciso construir uma capital moderna. O local escolhido foi o Arraial do Curral del Rei. Uma equipe de técnicos foi contratada, chefiada pelo engenheiro Araão Reis. Ela foi influenciada pela modernização de cidades europeias e pelo ecletismo, um estilo que mistura outros, como o clássico e o gótico. A destruição do Arraial, que chegou a ter 18 mil habitantes no século XIX, aconteceu de forma autoritária. Seus habitantes foram desapropriados. Suas ruas e casas destruídas, inclusive a antiga matriz colonial da Nossa Senhora da Boa Viagem. No lugar, foi construída a Catedral Neogótica. Dos tempos do Curral del Rei, ficou apenas a antiga Fazenda do Leitão, atual Museu Abílio Barreto, onde encontramos as últimas telas do povoado. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sua inauguração, em 1897, antecipou o modernismo no país. Dentro da avenida que contorna a região central, foram construídos os prédios oficiais e as casas dos funcionários públicos. As classes populares foram deslocadas para a periferia. Um modelo de cidade que nasceu excludente. Foi nesse meio que nasceu Raimundo Machado, criador do presépio do Pipiripau. O presépio foi tombado e está aberto para visitas no Museu de História Natural da UFMG. O assunto do presépio é um assunto um pouco longo, sabe? Ele começou em 1908, eu estava mais ou menos com uns 12 anos, e ia na igreja São José, via lá o presépio lá da igreja São José. Minha mãe era muito religiosa, rezava o terço no mês de rosário em casa. Os imigrantes europeus foram os primeiros artistas construtores de Belo Horizonte. A cidade, no início do século, foi registrada nas telas do alemão Frederico Steckel. Os jardins do Parque Municipal e da Praça da Liberdade foram projetados pelo paisagista francês Paul Vion. E alguns habitantes da cidade foram representados com graça nas estatuetas do arquiteto e escultor italiano Luiz Olivieri. A construção da cidade também foi marcada por talentos nacionais. Os projetos da Secretaria de Educação e do Palácio da Liberdade foram feitos pelo pernambucano José de Magalhães. O Teatro Municipal, já demolido, e a Matriz de São José foram projetados pelo carioca Edgar Nascentes Coelho. E o Centro de Cultura, pelo engenheiro Francisco Isidro Monteiro. Na pintura, se destacaram Alberto André Delpino e Belmiro de Almeida, autor do quadro Má Notícia. Ao lado da Cidade dos Vivos, foi construída a dos Mortos, no cemitério de Nosso Senhor do Bonfim. Maior galeria a céu aberto da cidade, o espaço traz belos exemplares em mármore, granito e bronze da arte tumular, como os trabalhos do austríaco João Amadeu Mucchiu e dos italianos irmãos Natali. O Cemitério do Bonfim é um local revelador de artes, artistas. É um lugar onde você consegue enxergar hierarquias sociais. A cidade ela se reflete no Cemitério do Bonfim. O artista e construtor português Francisco Socassô foi pioneiro na fotografia, no cinema e no teatro. Outro pioneiro foi o italiano Higino Bonfioli, que realizou centenas de documentários e a ficção Canção da Primavera, que teve roteiro de Aníbal Matos.
Aníbal Matos foi o articulador do movimento cultural na cidade até a década de 30. Organizou exposições, criou a Sociedade Mineira de Belas Artes e a Escola de Arquitetura da UFMG. Em 1920, a mineira Zina Aita realizou a primeira exposição de arte moderna em Belo Horizonte. 2 anos depois, era organizada a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Intelectuais e artistas comprometidos com o momento histórico do país, nas vésperas de celebrar o primeiro centenário de sua independência, romperam com o ecletismo do século XIX e buscaram valores autênticos da arte brasileira. Uma caravana paulista chefiada por Mário de Andrade visitou Ouro Preto em 1924 e identificou os valores nacionais no barroco mineiro. Em Belo Horizonte, um grupo de jovens escritores formado por Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava e outros se reuniam em torno da revista e mantinham intensa correspondência com os paulistas. Monsan e Érico de Paula também se destacaram pela modernidade de suas obras. Eles foram os primeiros designers e pioneiros na criação de uma agência de publicidade em Belo Horizonte. O traço de Delpino Júnior também se destacou em trabalhos como Pendura Saia e Noturno de Belo Horizonte. Outros expressaram a contradição entre o moderno e o acadêmico, como Renato de Lima e o fotógrafo Chico Fernandes. A emergência do modernismo em Minas inicia-se num cenário político turbulento entre 2 grandes guerras, a Revolução de 30. Na década de 20 começa o movimento dos tenentes, o registro do Partido Comunista. Os artistas da época defendiam uma arte sintonizada com as transformações mundiais, como a Revolução Russa. Estes ideais inspiraram a primeira exposição coletiva de arte moderna da cidade, o Salão Bar Brasil, de 1936. O evento se opôs à ação cultural de Aníbal Matos. Apresentou novas tendências e temáticas sociais. Fernando Pieruccetti tirou o primeiro lugar. Outras exposições foram importantes para sensibilizar o público, como a de Genesco Murta, um dos primeiros artistas que introduziram o impressionismo no Brasil. O Estado conservador revelou uma atitude moderna quando se abriu para as reformas de ensino no país. Em 1929, o então governador de Minas, Antônio Carlos de Andrada, patrocinou a vinda da Missão Pedagógica Europeia. Entre os professores veio a escultora belga Jean-Louis Mild, que permaneceu na cidade até sua morte em 1997. Mademoiselle Mild teve papel importante para a arte e a educação na cidade. Eu sonhava toda a minha vida de ser uma coisa especial. Não ser como todo mundo. E graças a Deus eu sou. Porque eu pude fazer aqui, nessa terra que eu amo de todo o coração, peças enormes. Na década de 40, em pleno Estado Novo, o então prefeito Juscelino Kubitschek abriu a capital mineira para a arte moderna. Em 1944, promoveu uma exposição com trabalhos de Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Iberê Camargo, Guignard, de Cavalcante e outros. Apesar do atraso com relação à Semana de 22, a exposição causou polêmica e abriu os olhos da tradicional sociedade belo-horizontina. Juscelino Kubitschek também convidou Oscar Niemeyer para projetar o conjunto arquitetônico da Pampulha e Burle Marx para o projeto paisagístico. No conjunto, destaca-se o Cassino, atual Museu de Arte da Pampulha. Nos jardins, esculturas de Alfredo Sesquiati, Zamoyski e José Pedrosa. A Igrejinha São Francisco de Assis também integra o conjunto. A igreja é um dos exemplos pioneiros da arquitetura moderna no país.
os painéis expressionistas de Cândido Portinari e a apresentação inusitada do espaço chocaram o clero e a opinião pública na época. A igreja ficou fechada por mais de 10 anos. Na mesma época, o prefeito Juscelino Kubitschek convidou o pintor Alberto da Veiga Guignard para criar uma escola de arte moderna. O jeito livre de ensinar no Parque Municipal, os desenhos com lápis duro e a busca de uma linguagem pessoal foram algumas das lições de Guignard. O mestre formou 2 gerações de artistas em Belo Horizonte. Foram essas gerações que, ao romper com o mestre, próprio Guignard, conseguiram fazer de Belo Horizonte um palco de manifestações artísticas importantes. Entre os alunos, Sara Ávila, Jefferson Lodge, Haroldo Matos, Nelly Frade e Will de Lacerda. Apaixonado pelas montanhas e cidades históricas, Guignard recriou a paisagem colonial e utilizou vários suportes, como portas e violões. Depois, seus antigos alunos receberam outras influências. Movimentos internacionais, como o concretismo e a pintura gestual, influenciaram Mário Silésio, Mary Vieira, Marília Gianetti e Maria Helena Andrés. A pintura não figurativa começou com o concretismo, né? Que havia uma influência internacional na década de 50. Mas chegando ao final da década de 50, eu sentia necessidade de fazer uma coisa mais solta. E os barcos, naquela hora, começaram a surgir. Outros ex-alunos de Guignard permaneceram fiéis à figuração, como Yara Tupinambá, Xanina e Álvaro Apocalipse, fundador e diretor do principal grupo de teatro de bonecos do país, o Giramundo. Farnese de Andrade começou a criar objetos surrealistas. E as experiências tridimensionais de Amílcar de Castro e Franz Weissmann colocaram Minas em movimentos nacionais como o neoconcretismo. A artista mineira Lígia Clark teve uma trajetória diferente. Seu trabalho partiu das pinturas geométricas para os objetos que resultaram na série dos bichos. Ela buscou novas relações do público com a arte e levou às últimas consequências suas experiências sensoriais. Os anos 60 foram marcados pela emergência de uma atitude coletiva de neo-vanguarda. A Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, em 1963, abriu caminho para as intervenções de estudantes, artistas e intelectuais. Eles questionavam a situação política, o circuito das artes e a tradição da escola Guignard. A Universidade Federal de Minas Gerais, construída na época, virou local de resistência ao golpe militar. Sediou festivais e salões de arte. Em 1967, a universidade criou o Festival de Inverno em Ouro Preto, até hoje um dos mais expressivos do país. A busca de novos materiais e o diálogo com outras artes marcaram as expressões artísticas nos anos 60. Happenings, performances e propostas conceituais eram apresentadas em salões e espaços públicos. As pinturas de Nelo Nuno e Jarba Juarez, as litografias de Lotus Lobo, os happenings de Terezinha Soares e as pinturas-objetos de Décio Noviello revelam o espírito da época. E a atuação do artista, crítico e poeta Márcio Sampaio foi essencial para o incentivo e questionamento da nova vanguarda. Os eventos coletivos culminaram em 1970 na manifestação Do Corpo à Terra, liderada pelo crítico Frederico Moraes. Os artistas fizeram intervenções na cidade, como as Trilhas de Açúcar, de Hélio Oiticica, na Serra do Curral, e as Trouxas Ensanguentadas, de Arthur Barrio, no Ribeirão Arrudas. Um grito contra a tortura instalada no país. O evento aconteceu na inauguração do Palácio das Artes.
Nos anos 70 a gente vai perceber uma arte mais voltada para os questionamentos individuais, mas mesmo assim a gente percebe o surgimento de uma crítica sutil ao status quo, através dos desenhos, dos audiovisuais e das fotografias que foram realizadas no período. Esta crítica está presente nas pinturas de Marisa Trancoso, nos desenhos de Marcos Benjamin e Gilberto de Abreu, nos audiovisuais de Beatriz Dantas, nas fotografias de Lincoln Volpini e nas litografias de Ivone Couto. A busca de novas técnicas marcou os objetos de José Alberto Nemer e as tapeçarias de Marlene Trindade. E os trabalhos de Celso Renato apontaram caminhos para a geração dos anos 80. O período marcou também a redescoberta dos artistas populares, de origem simples e com formação autodidata. Ananias Elias criou personagens esguios em madeira. E a vida de Aleijadinho foi homenageada por Detimar. As peças expressionistas de José Valentim Rosa surpreenderam pela originalidade. Na pintura, o trabalho de Amadeu Luciano Lorenzato encantou a crítica e o público. E a alegria das telas de Rodelnégio revelou a força desse artista, que aos 80 anos está em plena atividade. O artista Marcos Mazzoni transformou sua casa num mosaico de arte popular. A vida boêmia nos quadros de Dionísio e Damasceno e a pintura minuciosa de José Luiz Soares têm uma graça particular. O artista popular, ele busca um homem total, um homem que relaciona com os animais, com a natureza, com a história, com o bairro, com o arraial. Ele busca a integração. Década de 80. O primeiro comício em Belo Horizonte pelas Diretas Já levou mais de 300 mil pessoas às ruas. A pintura explodiu numa alegria guerreira. A crítica social e as tendências geométricas dos anos 70 cederam lugar às formas livres e à redescoberta da cor. Os novos caminhos foram apresentados na exposição Brasil Pintura, que antecedeu a mostra Como Vai Você, Geração 80. Montada no Rio de Janeiro, a mostra contou com a participação dos mineiros Fernando Lucchesi, Ana Horta, Mário Azevedo, entre outros. A tela tá ali, branquinha, pura, eu chego um gesto único e faço uma porção de desenhos, enfim, uma porção de incisões gráficas mais assumidas, mais grossas, mais pretas mesmo. E depois eu venho com a cor, somando pintura sobre pintura. Aí aconteceu essa pintura densa, né, a tomada de mais matéria, mais concentrada também. E sem perder o lirismo e a feminilidade, né? Outras vertentes da pintura mineira foram exploradas nas obras de Fernando Veloso, Orlando Castanho, Niura Pelavinha, Ricardo Homem e Marco Paulo Rola. Novos materiais e suportes marcaram os objetos de Marco Túlio Rezende e Marcos Coelho Benjamin. A experimentação esteve presente nas cerâmicas de Máximo Soalheiro, nas esculturas de José Bento, nas instalações de Cristiano Renó e Sônia Laboriot e nos desenhos de Isaura Pena, Mônica Sartori e Fernando Fiuza. A
arte dos anos 80 e 90 tem uma singular mistura de movimentos sociais e revolução tecnológica, cujo único paralelo são as transformações ocorridas na passagem do século XIX para o século XX. No caso brasileiro, basta lembrar que nós estamos saindo do período autoritário, que nós estamos vivendo um momento da redemocratização brasileira, e basta lembrar, por outro lado, a questões como a do vídeo ou o surgimento e o crescimento do computador. Éder Santos se lançou no caminho da experiência videográfica, criando uma linguagem pessoal. Roberto Moreira fez poesia com suas videoinstalações. E a fotografia foi explorada pelas mãos de Rui César, Marcelo Kreiser, Rosângela Renaud, Cal Guimarães e Eustáquio Neves. A década de 90 presenciou a ampliação do mercado, das galerias, do número de artistas e de escolas. A criação incorporou a dramaticidade e melancolia. A arte contemporânea ficou marcada pela variedade na técnica e na temática. A trajetória das artes plásticas em Belo Horizonte seguiu as tendências internacionais sem perder a originalidade. Começou com a influência dos artistas europeus na formação da cidade. Passou pela afirmação da brasilidade no modernismo tardio dos anos 40, pela arte popular, pelas contestações dos anos 60 e 70, até a melancolia e variedade da arte contemporânea. Este panorama tornou a vivência artística na cidade uma experiência única e das mais significativas do país. A arte faz crescer o valor de uma região, de um país. Não tem arte onde não tem compreensão nem evolução. Precisa que a arte seja original e com muita personalidade, principalmente.